Hoje, nós vamos entender e calcular o valor intrínseco da BlackRock, principal asset manager do mundo, com 9,1 trilhões de dólares em ativos sob gestão. A BlackRock atua principalmente na gestão de fundos e ETFs. Além de ser dona da iShares, uma das maiores gestoras de ETFs no mercado internacional, ela conta também com a plataforma Aladdin, ou Aladdin, que é um software de gestão e análise de risco de portfólios completos com todas as classes de ativos, tanto para clientes varejo quanto institucionais. Então, tem uma pequena parte de serviços de tecnologia, mais ainda atrelado ao que eles sabem fazer de melhor, que é atuar nos mercados. A gente vê tanto a sua receita crescendo 5% na comparação anual dos trimestres, 7% no lucro operacional e 14% no lucro líquido. Isso acontece porque a BlackRock tem um monte de ativos, ela tem participação em várias empresas ao redor do mundo, mas essas participações são, na verdade, dos cotistas dos seus ETFs e fundos, sejam para o varejo ou para clientes institucionais com seus hedge funds. De qualquer jeito, ela tem uma receita frequente das taxas de administração e performance dos seus fundos e ETFs, sem ter um grande risco da queda do mercado. Afinal, como esses ativos não são propriamente seus, estão apenas sob sua gestão, num momento de crise no mercado, ela vai sim ser afetada, porque na queda de mercado ela tem menos ativos sob gestão, e como suas taxas são porcentagens do que eles manejam, acaba que tem um impacto também nas suas receitas, mas muito menor do que a queda que a gente vê nas ações em si. Então é um modelo de negócios extremamente seguro. E a gente está falando da maior gestora de ativos do mundo. Tem presença mundial, uma capilaridade gigante, uma força de negociação enorme, uma capacidade de encontrar ativos, especialmente startups, private equity, esses que não são totalmente públicos, não são listados em bolsa, por eles serem gigantes. Tem até empresa que os procura para isso, então eles acabam sempre tendo um fluxo de ofertas para os seus fundos de private equity e, por ser tão grande, consegue ter preços bem competitivos nas suas taxas de administrações, principalmente dos ETFs passivos. Tá gostando do vídeo? Se inscreve, dá um like, comenta aqui embaixo. Se gostar muito, é pelo Apoia-se que você faz sua doação. E também é por lá que você garante acesso a todas as funções aqui do nosso site de Valuation. Quando a gente vai para os ETFs ativos e para os fundos ou hedge funds, aí muitas vezes a gente vai ter uma taxa de administração e até de performance ainda maiores. Quando a gente olha suas receitas, 3,5 bi vem dessas taxas de administração e dos serviços de consultoria, 167 milhões vindos do aluguel de ativos das suas ações e REITs, ainda tem mais 70 milhões vindo das taxas de performance e 407 vindo dos serviços de tecnologia com a plataforma Aladdin, um bom crescimento aqui com relação ao mesmo trimestre de 2022. Obviamente, a única parte que pode ter um crescimento mais relevante, mais perto dos 2 dígitos, é essa de tecnologia, mas todo o lado de gestão de ativos, principalmente os ETFs, geram um fluxo de caixa com bastante segurança. No caso da BlackRock, eu acho importante a gente citar também que você pode ir na maioria dos países por aí, pesquisar as empresas, e você vai ver que as principais sempre vão ter uma participação relevante da BlackRock. Aqui no Brasil, as principais empresas brasileiras têm lá seus 4, 5, 6, 8%, sendo da BlackRock, tendo ela como um dos principais acionistas. Mesmo esses ativos não sendo da BlackRock em si, ela ainda carrega o poder de voto de todos os ativos que estão sob sua gestão. Então ela tem um soft power, uma influência, uma capacidade de gerar acordos e criar condições que a favorecem, que é de fato fenomenal. Não só por isso, o Larry Fink, CEO da BlackRock, muitas vezes é chamado pelo Senado para resolver questões econômicas. Ele foi um negociador importante na resolução, nos processos de tentativa de resolução da crise de 2008. Também foi chamado em 2020 para ajudar a organizar o processo de distribuição do dinheiro que o governo distribuiu à população. Então, é uma empresa super relevante, de altíssima influência, e parte do que a gente está comprando ao comprá-la é essa influência a nível mundial. Mas, apesar dessa perspectiva, a gente não pode se permitir se enganar por algumas narrativas que a gente vê na internet de que ela é super poderosa, domina o mundo em vários aspectos. Ainda é
uma briga de interesses mesmo nos patamares mais altos de poder, então toda essa influência não é garantia de nada. Sempre temos riscos na renda variável, como em qualquer empresa. Inclusive, a parte de tecnologia que a gente citou mais cedo, com uma taxa de crescimento um pouco maior, está com um CAGR aí de 16% de 2017 até 2022. Então, de fato, vem trazendo bons resultados esse investimento. Aqui a gente vê a penetração deles, presença em vários países, com diversos tipos de fundos, hedge fund, pensões, que são similares aos nossos previdenciários, aos nossos PGBLs, aos nossos VGBLs, e tem até uma operação de seguros, além do oferecimento de infraestrutura e serviços para outros gestores ou pequenas firmas também de gestão de ativos. E apesar de tudo isso, a gente se encontra nas mínimas das últimas 52 semanas, do último ano, levemente acima dos topos que a gente fez em 2020. Relativamente natural, até porque a gente via um crescimento da receita consistente da empresa, que depois de um crescimento gigante, que foi em 2021, acabou caindo 7,75%, mas ainda acima do que era em 2020. Junto disso, a gente viu uma pequena queda do lucro bruto e do lucro líquido, então natural essa queda, mas o lucro também ainda segue acima do que era em 2020. A gente está falando de uma empresa com histórico de fluxo de caixa livre positivo e bem forte, até mostrando uma tendência de crescimento mais recente. Porém, a gente vê alguma oscilação que vai ser mais ou menos natural, até porque as suas receitas dependem em boa parte dos valores que eles mantêm ali, que por sua vez são suscetíveis às variações de mercado. Quando a gente olha os seus dividendos anuais, uma escadinha muito linda, sempre crescentes, com patamares de crescimentos fantásticos. A gente vê vários anos de crescimento até acima dos 2 dígitos, até no último ano subindo 18,16%. Eu não espero esse patamar de crescimento daqui para frente, mas mostrando um crescimento gigante, com uma margem bruta nos 80%, uma margem líquida de 28,9%, muito alta, beirando os 30% de margem de lucro. Quando a gente olha seu preço sobre lucro aqui nos 17,72%, ela não tá tão barata assim em relação ao seu lucro, nem tá tão abaixo dos patamares que ela já teve mais para trás. Parece mais um retorno à média, não tá indicando super desconto aqui no PL. No Enterprise Value, por EBITDA a gente vê mais ou menos a mesma coisa, ela tá mais ou menos em linha com a sua precificação histórica mesmo. Dívida dela por EBITDA super controlada, nada a se preocupar aqui. Um ROI relativamente estável, satisfatório, 13,8% aqui atualmente. Um ROIC de 9,72 caindo aqui desde 2021, que ainda é um ROIC ok, mas não é um ROIC tão bom, gostaria de ver um pouco mais, mas não é um problema para a empresa. Inclusive, quando a gente olha seu payout, deu uma subida recentemente aqui, chegando aos 58,39%, que ainda é super tranquilo, com bastante espaço para crescer. E vale lembrar que a BlackRock não é uma empresa de capital intensivo, não é de infraestrutura, não precisa de grandes investimentos para a manutenção das suas operações. E tem um belo histórico aí de recompra das suas ações ano após ano. No lado dos dividendos, ela vem aqui com um dividendo inicial de 3,29%, que não é super alto, mas é porque a gente espera um bom crescimento, inclusive no último ano, 5,91% de crescimento, um patamar de crescimento para esse dividendo bem satisfatório, como a gente já viu, escadinha nos seus dividendos e em vários períodos altos patamares de crescimento para esses dividendos. Para 2023 eles aumentaram só 2,46%, mas que ainda é relativamente satisfatório, principalmente se a gente considerar que até 2022 foi uma alta de 18,16%. Mas vamos então para o cálculo do preço justo da BlackRock, com um preço atual de 609,55 cents, um PL que a gente já viu de 17,72. No crescimento a gente oscila poucos períodos negativos, 3 especificamente aqui desde 2013, com alguns períodos bem grandes, 56, 19, então acho que talvez para uma média 12%, que a gente estima como crescimento, e por esse meio, considerando o reinvestimento de dividendos, a gente chegaria a um preço justo de $526. Então o método de Peter Lynch nos indicando que ela ainda não está barata. No método de Graham, eles têm um lucro por ação atualmente aqui nos 34,31, com os mesmos 12% de crescimento e 8,5% de taxa de desconto. A gente chegaria mais uma vez a um preço justo aqui nos 526. Quanto ela teria que ter de crescimento por esse método para chegar no preço justo atual dela? Se ela entregar 14,5% de crescimento para esses seus lucros, ela já estaria mais ou menos no seu preço justo. 15% de crescimento para os seus lucros daqui para frente é possível, mas eu não acho tão provável enquanto uma média para o seu crescimento. Mas, como vocês sabem, o método que mais importa para mim é o desconto de fluxo de caixa, e ela gerou aqui 4,42 bi de fluxo de caixa só em 2022.
Vou estimar 8% de crescimento para o seu fluxo de caixa, 8,5% de taxa de desconto, 3,5% de crescimento perpétuo, 7,5% de desconto perpétuo, com uma dívida líquida perto do 1 bi apenas e com 149 milhões e 600 mil ações. E desse modo a gente tem aqui o primeiro método nos dizendo que ela está assim barata, que seu preço justo seria mais aqui para os 779, indicando já uma boa margem de segurança. Seria até mais conservador se a gente só botar 6,5% de crescimento para o seu fluxo de caixa, ela ainda estaria num preço justo de $740, com alguma margem de segurança, numa empresa que tem muita qualidade. Os métodos de Gordon e de desconto dos fluxos de dividendos não vão ser os mais justos com a empresa, porque eles consideram como retorno apenas os dividendos de fato, mas só para a gente ver quanto seria o máximo de margem de segurança para a empresa. Ela pagou $20 de dividendos no último ano. Para os dividendos vou diminuir um pouco mais essa taxa de crescimento, acho que 5% é mais plausível, e mesmo a gente sendo generoso, descontando por 8% os próximos 5 anos, a gente chegaria a um preço justo, a um valor desses dividendos futuros dela de 477. Porém, como a gente já viu, ela não tem um payout tão alto, ela tem espaço para crescer, então eu acredito que o desconto de fluxo de caixa para essa empresa seja o mais adequado, nos indicando inclusive que temos perto de 20% de margem de segurança nesse ativo, que é um ativo internacional, que vai nos pagar em dólar todos os anos, de muita qualidade, de um risco que não é muito alto, apesar da possível oscilação pequena dos resultados, e num momento que o dólar voltou a cair um pouquinho, voltando aqui para os R$5, sempre pode cair um pouquinho mais, vir até uns 4,90, testar essa média móvel, mas abaixo dos R$5 volto a querer comprar dólares. Quando ele subiu aqui, falei que a janela estava se fechando, voltou a se abrir, por isso estou trazendo hoje vídeo de empresa dos Estados Unidos. Inclusive, pensando nesse preço do desconto de fluxo de caixa, a gente chega bem perto da média das previsões dos analistas aqui em 775 de preço-alvo para ela. Eu consideraria um pouquinho mais abaixo, 730 como seu preço justo, estimativa de 920 acho fora da realidade, e aqui as estimativas mais conservadoras nos 542. Então, nosso valuation em linha com a cobertura dos analistas. E vamos agora para ver as performances. Essa última semana o Ibovespa ficou de lado, subiu 0,13%, namorando aqui essa média móvel, bem capaz de a gente vir testá-la mais uma vez, já encostamos nela aqui umas semanas atrás, podemos vir mais uma vez até seguir abaixo. Com os resultados da VEG, ela, apesar de ter um crescimento, ela despencou, tá caindo bastante. Nos 31,60, acho que a gente já pode começar a colocar ordens para perto dos 30 e alguma coisa, sabendo sempre que tem a possibilidade de a gente vir até aqui uns 25, 24,95, dentro aí do ramo do possível, sem ser muito improvável. Mas com esse movimento recente, a gente volta a ter algumas opções interessantes. B3, vou continuar falando. Taesa caindo mais um pouco, Açaí voltando para ótimos preços, Redditor, que depois do vídeo deu uma boa subida, agora voltando a cair, imagino que a gente chegue pelo menos aqui até os 20,49 no caso da Redditor. BB Seguridade vindo nessa média móvel aqui também, num preço atrativo. Camil caindo ainda mais. Do jeito que as coisas estão, por uma análise técnica, é bem possível que a gente venha pelo menos até aqui os 5,50. SLC também voltando para um patamar interessante. Além de Home, que na minha opinião também continua em bons preços. Já nos fundos imobiliários, a gente viu uma queda essa semana de 0,40%, mas a maior parte das oportunidades ainda está no papel. Tijolo ainda está um pouco difícil, e numa perspectiva internacional, o dólar voltou aqui para os R$5,01, S&P 500 também com uma queda larga de 2,53% essa semana, bem capaz da gente vir pelo menos aqui aos 3.900 pontos, vi testar mais uma vez essa média móvel de 200 períodos, mas tivemos aqui a Altria, que caiu bastante, vindo aqui para os 39 com dividend yield quase nos 10%, ficando bem atrativa nesse momento. Enphase também reagindo muito mal aos resultados, muito mal. Como tá havendo essa reprecificação, a gente pode esperar mais um pouquinho, no máximo uma pequena compra aqui nos 80 e pouco, principalmente se você já entrou nessa fase aqui, quando eu fiz o vídeo. Se você ainda não entrou, uma compra mediana, sabendo que tem a possibilidade de a gente, por uma perspectiva técnica, vir talvez aqui até os $60, e nesse ponto talvez uma compra bem mais acentuada, mas já num preço interessante para as perspectivas que eu tenho para a empresa. Bons aportes e até a próxima!